sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Hoje é dia de lermos Apocalipse capítulo 5. Glória a Deus, irmãos. Oremos juntos então, lendo o Apocalipse capítulo de número 5. E depois de ler esses 14 versículos, levantando o nosso clamor na presença do nosso Deus, que está aqui para recolher nossas orações. Apocalipse 5, todos juntos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Glória a Deus. Bom, hoje, dentro deste capítulo 5,
nós vamos meditar nesse tema que vocês vão repetir depois de mim. Diga: propriedade exclusiva. É muito importante o que Deus tem para falar hoje conosco nessa congregação, porque a questão espiritual é uma questão que envolve propriedade. E toda pessoa que verdadeiramente é de Deus tem obrigatoriamente que tomar consciência de que não pertence a si mesmo, de que não é mais o dono da sua vida. Vou dizer bem mais forte: não tem nenhum direito nem de fazer o que quer, de pensar o que quer e de ser o que quer. Pessoas que são propriedade de Deus renunciaram a tudo isso e entenderam o dever de pensar como Ele pensa, de querer o que Ele quer e de fazer o que Ele manda. Propriedade envolve isso. Nos meus 40 anos de crente, 42 anos de crente, vou completar esse ano, eu vejo uma maioria de crentes em todos esses anos, uma maioria de crentes, querendo dizer que são pessoas de Deus, querendo dizer que são propriedade de Deus, mas não vivem como Deus manda, não vivem de acordo com a sua palavra, ainda pensam que podem viver do jeito que querem, ainda pensam que são donos da sua própria vida, pode fazer o que quiser, que Deus não se importa e Deus vai ser bonzinho e misericordioso com ele, fazendo a sua própria vontade. Deus já foi bonzinho e misericordioso nos dando Jesus. Agora, para ser dele, temos que estar completamente, irrestritamente entregues, consagrados a Jesus como sua exclusiva propriedade. Quem é de Deus não é do mundo, e quem é do mundo não é de Deus, e nisto não existe meio termo. Meio termo é gente morna que será vomitada da boca de Jesus. Ou é quente ou é frio. Glória a Deus. Vamos entender o que é propriedade exclusiva. Esse é o nosso tema de hoje em Apocalipse capítulo 5. Este capítulo 5 de Apocalipse que nós lemos, ele está dentro do desenvolvimento do Apocalipse. O Apocalipse, este último livro da Bíblia, ele tem 22 capítulos. E eles estão divididos em uma introdução, os 3 primeiros capítulos, uma introdução. Os 2 últimos capítulos, capítulo 21 e 22, uma conclusão. E o que nós temos aqui é o desenvolvimento, a maior parte deste livro, Apocalipse, é o desenvolvimento, que vai do capítulo 4 até o capítulo 20, e o título é, repita comigo, depois de mim, o que virá. O que virá aí é o que vai acontecer no fechamento da história da humanidade. Tem gente que pensa que o mundo vai acabar assim, ó, pum, acabou, num segundo. Não. Deus programou a forma como o mundo vai acabar. Deus programou a forma como a história da humanidade vai acabar.
E esse final da história, esse final do mundo, vai acontecer dentro de um processo de 1007 anos. 1007 anos que estão para começar. Eles não começaram ainda. Não sabemos quando vai começar. Só Deus sabe. Pode começar até hoje à meia-noite. Aleluia. Não começaram ainda esses 1007 anos. Eles vão começar. Primeiro virão 7 anos. 7 anos de grande tribulação sobre a terra. A maioria desse texto aqui, do capítulo 6 até o capítulo 19, fala do que vai acontecer nestes 7 anos de grande tribulação, que vão encerrar com a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon será o que eu costumo chamar de dilúvio de fogo. O primeiro dilúvio, lá na época de Noé, foi de água. Esse dilúvio que vem no fim da grande tribulação, dos 7 anos da grande tribulação, será de fogo. A terra toda será queimada, todas as nações serão destruídas, o Brasil será destruído. E haverá uma terra nova. Essa mesma terra, renovada pelo fogo, vai inaugurar uma era de 1000 anos, que se chama o milênio, o reino milenar de Cristo, aonde Deus dará uma amostra milenar de como é um governo único e teocrático sobre toda a face da terra por 1000 anos. No fim desses 1000 anos, o mundo acaba. E aí se estabelecerão as coisas, o estado eterno se estabelecerá, o estado eterno de todas as coisas. Os salvos na glória eterna da Nova Jerusalém, os condenados com Satanás e os demônios no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E não haverá mudança nisso nunca mais. É assim que Deus estabeleceu como as coisas aqui dessa terra, desse mundo, vão acabar. E Ele quis, como diz no primeiro capítulo de Apocalipse, Ele quis que os seus filhos soubessem disso. Isso foi revelado para os filhos de Deus. Catedráticos do mundo não acreditam nisso, cientistas do mundo não acreditam nisso, filósofos do mundo não acreditam nisso, grandes do mundo não acreditam nisso. Pouco importa se acreditam ou não, a verdade de Deus permanece, mesmo que tenha gente que não creia nela. A falta de fé, a incredulidade das pessoas não muda em nada. A verdade é a verdade e o que Deus diz acontece. Aleluia. O que Deus disse acontece, exatamente como o Senhor disse. Nós já temos provas na Escritura, por exemplo, de que tudo que foi profetizado milênios, séculos antes de Jesus vir ao mundo pela primeira vez, se cumpriu exatamente como estava escrito. Assim também, tudo que vai acontecer aí para a segunda vinda de Jesus, se cumprirá exatamente como está escrito. Qual é a nossa postura diante disso? É uma postura que se resume em uma palavra. Repita depois de mim: santificação. Se você não se santificar, você vai para o lago de fogo e de enxofre. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, não haverá exceções. Para estar na glória eterna, santifique a sua vida. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer no mundo. Preocupe-se com o que vai acontecer com você. Preocupe-se com o que está acontecendo aí dentro de você agora. Santifique a sua vida. Como Deus disse,
através do profeta Amós: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Aleluia. Muito bem, esse é o tema principal do Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 20, tá? Só que esse texto aí tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução, nós vamos encerrá-la hoje. A introdução são os capítulos 4 e 5, cujo título é, diga, o livro abrirá. Vamos falar já deste livro. E do capítulo 6 ao capítulo 20, diga, acontecimentos futuros. Profecias do que então haverá de acontecer aí nesses 1007 anos, 7 anos de grande tribulação e o milênio, que fala aí só em um capítulo, no capítulo 20. Nós estamos na introdução aqui desse desenvolvimento, que é o livro abrirá. Esses dois capítulos, 4 e 5, estão divididos assim. Capítulo 4, que nós já falamos aqui, já abordamos aqui nesse ano, diga, o trono de Deus. O apóstolo João teve a visão do céu, a visão do trono de Deus, viu o Pai assentado no seu trono, viu Jesus, o Cordeiro à direita do Pai, e viu o Espírito Santo como rio de água da vida brotando do trono do Pai e do Cordeiro. Ele teve a visão do nosso Deus. Aleluia. Hoje nós vamos ver o capítulo 5, cujo título é, diga, o livro. A Bíblia fala de vários livros, tá? A Bíblia fala de vários livros. Quando a Bíblia fala de livros, é uma linguagem metafórica, ou seja, é uma linguagem comparativa, para a gente ter uma ideia. A gente chama isso, quem analisa a Bíblia, chama de linguagem antropomórfica. Ou seja, falando de um jeito, a Bíblia fala muitas coisas de um jeito que o homem entenda. Coisas espirituais faladas de um jeito que o homem possa entender. Ok? Assim que a Bíblia usa essa expressão de livro. Existe um livro muito importante, que não é esse aqui, não é esse que vamos ver hoje aqui, que nós lemos aqui no capítulo 5. Existe um livro muito importante que se chama, repita, o livro da vida. E que no Apocalipse ele ganha mais um sobrenome, diz, repita depois de mim, o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é um livro que está escrito, por isso se chama livro, não está escrevendo, ele já está escrito, tá? Um livro só é livro depois que ele está escrito, que ele é lançado. Antes disso, ele é um rascunho, ele é um texto, ele é um escrito. O escritor ainda está escrevendo, não se chama aquilo de livro. Só se chama de livro quando ele está pronto, de capa a capa, e tudo que o autor queria escrever já está escrito. Aí se chama de livro. O livro da vida do Cordeiro se chama livro, porque ele já está escrito desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Desde antes de Deus criar o mundo, o livro da vida foi escrito. O Pai escreveu aí no livro da vida do Cordeiro, do seu Filho, o nome de todas as pessoas que vão morar no céu. Deus não está escrevendo o nome de mais ninguém durante a história. Já foram escritos os nomes. Quem vai morar no céu já tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quem não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro,
aquelas pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, não vão para o céu, elas vão para o lago de fogo e de enxofre. A palavra livro aqui indica uma determinação de Deus, uma obra já feita de Deus, e que Deus só vai confirmando isso na história, na medida em que a humanidade vai sendo gerada, cada pessoa vai sendo concebida, gerada e nascida, e dentre essas pessoas vão sendo também concebidas, geradas, nascidas e vivem na terra, aquelas pessoas, dentre toda a humanidade, aquelas pessoas cujos nomes estão escritos por Deus no livro da vida para alcançar salvação eterna, ou melhor, para serem alcançados por salvação eterna. Não tenhamos ilusões, essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Aleluia. Eu já vi pregadores pregando uma mentira, pregando assim, olha, se você, pecador, aceitar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, hoje mesmo Deus estará escrevendo o seu nome no livro da vida. Mentira, Deus não está escrevendo nome nenhum no livro da vida. Os nomes dos que serão salvos já foram escritos desde antes da fundação do mundo. Os que já viveram antes de nós e morreram, os que estão vivos agora na nossa geração e aqueles que ainda viverão até o fim dos tempos. Deus já escolheu quem vai para o céu. Ir para o céu não é escolha do homem, ir para o céu é escolha de Deus. Por isso Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu quem vos escolhi a vós outros. Aleluia. Esse é um livro muito importante, o livro da vida do Cordeiro. Não é esse livro que se trata aqui em Apocalipse 5. Existem outros livros, um monte de livros. Existe um livro escrito por Deus, um livro que é citado no Salmo 139, que é o livro da vida de cada ser humano, o livro da vida de cada pessoa. Para cada pessoa que vem a esse mundo, Deus já tem um livro escrito. E neste livro, de acordo com o Salmo 139, estão registrados cada dia de vida dessa pessoa. E esses dias também foram registrados, todos esses livros foram escritos antes da fundação do mundo. Cada um de nós já vem ao mundo com data de validade. E quando ela vence, acaba. Por isso Davi escreveu no Salmo 139, cada dia da minha vida foi escrito no teu livro antes que um só deles existisse. E Jesus completou essa ideia dizendo o seguinte nos evangelhos: qual de vós, por mais que se esforce, até digo assim, por mais que cuide da sua saúde, por mais que vá em academia, por mais que faça botox, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à medida de tempo da sua vida? O dia que Deus determinou que a sua vida aqui acabe, ela vai acabar nesse dia. Não antes e nem depois. Quando Deus determinou. Ele te deu esse tempo para você fazer o quê? Buscá-lo de todo o coração. Só acha a Deus quem o busca de todo o coração, porque Ele disse: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então,
Tem um livro lá de Edivaldo, tem um livro de Oscar, tem um livro de Eudson, tem um livro de Tiago, que está completando mais um ano de vida hoje, Deus sabe quantos serão. Tem um livro de cada um de nós, tem um livro de cada pessoa, com as datas certas marcadas, com tudo determinado. Isso não é o que os filósofos dizem de maneira crítica, determinismo. Isso não é determinismo, isso é soberania. É por isso que Deus é Deus, só Ele é Deus e Ele é soberano. Esse aleluia foi muito fraco, foi muito pouco, não teve quase aleluia nenhum. Deus é soberano. Só Ele é soberano. Aleluia. É por causa disso. Bom, então, tem um livro para cada ser humano, um livro de cada ser humano. Tem o livro da vida. Tem este livro chamado Bíblia Sagrada, no qual Deus revelou a sua palavra em 66 títulos, começando de Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus, o livro sagrado, a Sagrada Escritura, única regra de fé e prática e vida para quem pertence a Deus. Quem é de Deus, prova que é de Deus, vivendo segundo a Bíblia. Se você diz que é de Deus, mas não vive segundo a Bíblia, você é um mentiroso e o teu pai é o diabo. Ele é o pai da mentira. Quem é de Deus, vive como filho de Deus, e filho de Deus vive como está determinado que ele viva na palavra de Deus. Aleluia. Bem claro, irmãos. É livro de Deus, é palavra de Deus. E livro significa determinação. Está escrito. E o que está escrito se cumpre. Este livro que nós vamos ver aqui, que nós acabamos de ler sobre ele no capítulo 5 de Apocalipse, ele é um livro especial, tá? Um livro especial, escrito de maneira específica para registrar neste livro os acontecimentos que terão lugar na terra durante os 7 anos da grande tribulação, e depois desses 7 anos de grande tribulação, o milênio, o reino milenar de Cristo. É neste livro que tudo isso está escrito. E para que esse livro fosse conhecido de todos nós, esse livro foi mostrado aqui no capítulo 5 para o apóstolo João. O apóstolo João viu esse livro na mão direita do Pai. O Pai passou este livro para Jesus, e Jesus era o único no céu que tinha da parte do Pai a autoridade para abrir o livro, para romper os seus 7 selos. Aleluia. Neste livro estão escritos vários acontecimentos que terão lugar na terra, divididos em 3 vezes 7, 21 momentos dentro aí dos 7 anos da grande tribulação. 3 vezes 7, primeiro 7 selos, depois 7 trombetas e por último 7 taças. Durante os 7 selos, durante a abertura dos 7 selos, vamos supor que a humanidade seja, hoje já é, 8 bilhões de pessoas. Durante a abertura desses 7 selos, os 7 selos representam o início da grande tribulação
até a primeira metade, primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E nesses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, se você dividir a humanidade em 4 partes, 1/4 vai morrer. Se tiver 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas vão morrer nos 3 anos e meio primeiros da grande tribulação. 2 bilhões. E não somente de seres humanos, todos os recursos minerais, animais, vegetais, todos os recursos naturais da terra e do universo também serão destruídos deles 1/4 parte. 1/4 parte dos peixes, 1/4 parte dos animais, 1/4 parte das florestas, das árvores, 1/4 parte da luz do sol, da lua e das estrelas. 1/4 parte das estrelas vai cair à terra, vai ter muita estrela cadente caindo na terra. Isso durante os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, na abertura dos 7 selos. No toque das 7 trombetas, vamos supor, de 8 bilhões, sobraram 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões de pessoas, divide em 3 grupos. 3 grupos. 1/3 vai morrer nas 7 trombetas. As 7 trombetas é o que vai acontecer do meio para o fim da grande tribulação. Nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. As 7 trombetas. Então, com 1/3 da humanidade morrendo, vai se completar 50% do mundo morreu e 50% de todos os recursos naturais terão desaparecido. Os outros 50% morrerão e serão destruídos nas 7 taças da justa ira de Deus, que acontecerão no término, no final dos 7 anos da grande tribulação. É isso que está escrito neste livro, este livro que Jesus recebeu da mão do Pai, e que recebeu da mão do Pai porque ele registra acontecimentos que já estão determinados, e assim como Deus os determinou, assim eles acontecerão. E nós, filhos, dizemos amém. Assim seja, em nome de Jesus. Esse capítulo 5 que nós lemos então, está dividido assim, do 1 ao 10, vem a boa notícia de que, diga, Jesus abrirá. Jesus abrirá o livro. E do 11 ao 14, por que ele abrirá? Porque ele é diga, Cordeiro digno. Ele é digno de abrir este livro. Bom, em anos anteriores eu já preguei estes 14 versículos, cada um deles em um culto diferente. Já passei por esses 14 versículos. Hoje o Espírito de Deus me conduziu a transmitir para vocês, a compartilhar com vocês algo importante aqui no versículo 9. A letra de um cântico entoado aqui na visão do apóstolo João, pela corte celestial, pelos anjos ao redor do trono de Deus, que cantaram esse cântico dizendo assim: digno és, cantando para Jesus, é um cântico para Jesus, o Cordeiro de Deus, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
Repitam vocês bem forte, bem bonito. Aleluia. Eu quero chamar a atenção aqui neste versículo para um verbo, o verbo comprar. O verbo comprar. Bom, para comprar alguma coisa, um preço tem que ser pago. Jesus pagou alto preço para comprar para Deus. Por isso está escrito: compraste para Deus. Comprar para Deus quem? Quem ele comprou? Ele comprou aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E no livro da vida do Cordeiro tem nome de pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cada nação da terra tem ali eleitos de Deus. Pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. É por isso que as nações estão aí. É por isso que Deus não destrói essas nações. Na história bíblica, Deus destruiu duas nações. Quando Deus destrói uma nação, essa nação desaparece da face da terra, não sobra nem DNA de parentes de pessoas dessas nações. Deus destruiu a nação dos amalequitas e Deus destruiu a nação dos edomitas. Edomitas são os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaac. Filhos de Isaac. Essas duas nações, Deus destruiu e consumiu essas duas nações da face da terra. Sabe por quê? Porque entre essas nações não tinha nenhum eleito de Deus. Nenhum eleito de Deus. A nação de Amaleque e a nação de Edom. A nação de Esaú, a nação dos edomitas. Sabe por que Deus não manda fogo agora e destrói o Brasil? Porque ainda tem brasileiros cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se daqui para frente tiver um momento em que não tem mais no Brasil nenhum eleito, o fogo de Deus cai. O fogo de Deus caiu sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra, e todos que estavam lá foram consumidos pelo fogo da justa ira de Deus. O único eleito que estava lá era Ló. E foi dado a ele sair com a sua família, como foi dado a Noé, lá no dilúvio, entrar na arca com a sua família. Mas a mulher de Ló olhou para trás, com saudade da casa. Ah, mas a minha casa, não deu tempo de tirar os meus móveis. E Jesus disse: aquele que olha para trás não é digno do reino dos céus.
Portanto, ela também foi transformada na hora numa estátua de sal. Pois bem, quando aqui está escrito que com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus aqui representa o seu sacrifício. Com o seu sacrifício, Jesus comprou para Deus pessoas que procedem. Ele não comprou para Deus. Jesus não comprou para Deus todas as pessoas de todas as tribos, todas as pessoas de todas as línguas, todas as pessoas de todos os povos e todas as pessoas de todas as nações. Não. A salvação não é para todas as pessoas. A salvação é exclusiva para aqueles que Ele comprou. E os que Ele comprou são os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A salvação não é para quem quer. E nem mesmo, para aqueles que você gostaria que fossem salvos. Você gostaria que toda a sua família fosse salva, que os seus entes queridos fossem salvos, mas infelizmente a salvação não é para todos. A salvação é para os eleitos de Deus. A salvação é para aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos, em Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. A salvação nunca visou quantidade de pessoas. A mente de Deus não funciona como a mente do homem, que vê vantagem numérica, que vê vantagem na quantidade. Deus não vê vantagem nenhuma em quantidade. Deus vê vantagem em qualidade. E a qualidade se chama santidade. A salvação não tem o propósito de tirar pessoas que merecem condenação e dar para elas uma salvação que elas jamais merecerão. Deus nunca teve esse propósito. A salvação tem o propósito de transformar essas pessoas em pessoas que sejam santas, como o Senhor seu Deus é santo. O propósito da salvação é a nossa santificação, que alcancemos a plenitude da santidade em Deus, em Cristo Jesus. Por isso que ela é para poucos. Por isso que a porta para a salvação é estreita e o caminho é apertado, e são poucos que acertam com essa porta. A porta para a perdição eterna é larga e o caminho é espaçoso, e é por essa porta que entra a multidão, é por essa porta que entra a maioria das pessoas do mundo, inclusive membros de igrejas institucionais e denominacionais na terra. Não é porque é membro de igreja que é salvo. É salvo não quem tem o nome escrito no rol de membros de uma denominação. É salvo quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que está lá no céu diante do trono de Deus. Aleluia, irmãos. A salvação é para esses, porque estes foram comprados. Por que usa aqui a palavra sangue? Já falei que sangue significa sacrifício, mas significa também o seguinte, entenda isso. Olha, Jesus não morreu para salvar todo mundo. Ele morreu para salvar os eleitos de Deus. A salvação, ela é exclusiva. Ela não é inclusiva. Hoje tem uma moda aí que chama inclusão social,
E existe até hoje por aí igrejas inclusivas, igrejas chamadas inclusivas. O reino de Deus não é inclusivo, o reino de Deus é exclusivo. Exclusivo para pessoas que são chamadas em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, de propriedade exclusiva de Deus. É para essa salvação. Por isso, entenda isso aqui, ó. Nenhuma gota do sangue de Jesus caiu por terra em vão. Ninguém por quem Jesus morreu vai para o inferno. Ninguém. Ninguém. Ninguém vai estar lá no inferno ou no lago de fogo de enxofre, e lá no céu o Pai vai falar para Jesus: oh meu filho, você morreu por aquela pessoa e não adiantou nada, ela está lá no lago de fogo de enxofre. Isso é inconcebível, isso não vai acontecer. Todos aqueles e cada um daqueles por quem Jesus verdadeiramente morreu estarão no céu, porque eles foram comprados, porque eles foram adquiridos, porque eles foram transformados em propriedade exclusiva de Deus. E Deus nunca perde nada na sua propriedade. Deus nunca perde o que é sua propriedade. Ah, aquele fulano era tão firme na igreja e se perdeu. Se perdeu porque não era de Deus. Se desviou porque não era de Deus. Caiu em apostasia, caiu porque não era de Deus. Quem é de Deus, está escrito em 2 Pedro capítulo 1, não tropeça em tempo algum. E como está escrito no penúltimo versículo da epístola de Judas, antes do Apocalipse, Deus os guarda de tropeçar. Ao Deus que nos guarda de tropeços. Porque os que são de Deus são aqueles que perseveram até o fim na sua santificação. E eles perseveram até o fim porque acontece neles, Filipenses 4,13, o próprio Deus opera, efetua dentro deles o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. A obra de Deus, amados, ela é assim, bem clara, não deixa dúvidas. E eu oro, uma das coisas que eu, pastor Edivaldo, oro por vocês, é que o Espírito Santo de Deus, vou falar isso de pé, que o Espírito Santo de Deus lave da cabeça, da alma e do coração de vocês esse evangelho falso e romântico que tem sido pregado desde o século XX nas igrejas evangélicas. Que Deus quer salvar todo mundo, que a salvação só depende de você, que é você quem abre o seu coração, porque é você quem tem a chave, porque é você quem manda em sua vida. Esse evangelho é falso, esse evangelho não é bíblico, esse evangelho é heresia, é mentira de Satanás. Nós somos de Deus porque foi o próprio Deus que abriu o nosso coração, como fez com Lídia em Atos 16, como fez com o centurião Cornélio em Atos capítulo 10, como fez com Paulo em Atos capítulo 9.
Ele fez conosco, Ele faz assim com aqueles, exclusivamente com aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E eu quero dizer para você bem claro, nem adianta você orar, Senhor, abre o coração do fulano. Se Deus não quiser abrir, Ele não vai abrir. Se esse fulano não tiver o nome dele no livro da vida do Cordeiro, Deus não vai abrir. Deus vai manter esse coração fechado. Porque Deus domina sobre todos os corações. Ele abre o coração que Ele quiser e os demais Ele fecha. Essa é a doutrina de Romanos capítulo 9. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende só de Deus usar a sua misericórdia. E Ele disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí Paulo coloca a conclusão: portanto, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece a quem Ele quer. É isso que acontece em toda a humanidade, em toda a história, em todas as épocas e em todas as gerações. Se você é crente, não porque você se converteu, mas porque Deus te converteu. Se você é crente, não porque você abriu o coração, mas porque Deus abriu o seu coração, louve a Ele, porque você faz parte da sua propriedade exclusiva. E faça jus a isso, se santificando e perseverando na sua santificação todos os dias, porque na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Isso é palavra de Deus. Isso é evangelho de Deus, que não é aceito no mundo hoje, e além de não ser aceito no mundo hoje, não é aceito nem em igrejas ditas evangélicas. Esse é o evangelho de Deus, que está sendo trocado por falsos evangelhos mais românticos, mais convenientes ao ego dos homens. O evangelho não agrada o ego dos homens. O evangelho tem um único remédio para o ego dos homens: a cruz. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. É por isso que quem não tem o nome no livro da vida do Cordeiro, quando ouve um evangelho como esse, seu rosto se decai, a sua face decai, fica deprimido, fica oprimido. Mas quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, se regozija e se alegra, porque essa alegria do Senhor é a nossa força. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.